Louvado seja Deus. Glória, glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Graças a Deus. Quando a graça, disse o profeta, quando o amor divino é projetado, a graça soberana, ela toma o seu lugar. E como é bom nos sentir assim, em um lugar onde a graça de Deus está transbordando, né? Onde a misericórdia de Deus está presente. Por isso nós temos prazer em vir à casa de Deus, porque na casa de Deus nós encontramos graça. Aí podemos dizer, graça, graça, graça. A maravilhosa graça nos trouxe aqui mais uma vez. Boa noite, em nome de Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos e nossos visitantes e aqueles que estão conosco pela internet. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 4 e em Hebreus capítulo 12. Gênesis 4 e Hebreus capítulo de número 12. Que Deus abençoe os nossos visitantes, né? Estou vendo um jovem ali atrás. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Wellington. Deus te abençoe. Primeira vez que o senhor vem aqui. Seja bem-vindo. Deus te abençoe, viu? Ficamos felizes em ter você nos visitando aqui nessa noite. Também vejo mais duas irmãs aqui na frente nos visitando. Qual o seu nome, irmã? Aline. Seja bem-vinda, Aline. Deus te abençoe. Sinta-se bem aqui na presença de Deus. A outra, qual o seu nome? Natália. Deus te abençoe também e seja bem-vinda. Sinta-se bem na presença de Deus. Vamos então ler a Bíblia em Gênesis, capítulo de número 4, verso 9. 9 em diante. Diz assim: E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Destaque isso: o sangue do teu irmão clama. O sangue clama, o sangue fala. Hebreus capítulo 12, verso 23. Hebreus 12, versículo de número 23. Nos diz assim: A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nós desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: Ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amado Deus e Pai, como disse o apóstolo Paulo aos Hebreus, retenhamos a graça, Senhor. Estamos aqui segurando a graça entre nós, Pai. Estamos aqui cultivando a graça, cultivando a misericórdia, Senhor. Porque a melhor coisa que o Senhor tem para nós é a graça
é a misericórdia, Pai. Eu quero pedir ao Senhor com humildade, quero pedir ao Senhor, Pai, humildemente, suplicando a Ti, Deus, implorando ao Senhor nessa noite, mediante a Tua graça, mediante ao Teu sacrifício. Pai, se porventura alguém aqui dentro desta assembleia, desta reunião, quem sabe falou alguma coisa, ou praticou, ou pensou algo, que viesse a colocar o nosso culto a perder, Deus, que viesse prender o Senhor, mobilizar a intervenção divina do Senhor. Pai, estenda aqui nessa noite, pela fé, aquele lençol sangrento, Deus, que clama graça, graça, graça. Estenda aqui aquele manto sagrado de sangue, que fala como o sangue de Abel falava, Senhor. Estenda aquele sangue do justo Jesus, que morreu na cruz do Calvário, para falar perdoado, absolvidos, para falar, sede bem-vindos, benditos do meu Pai, entrem no gozo do seu Senhor. Estenda, Senhor, e aí então saberemos nós que todos foram vistos, como disse Paulo, como espíritos justos, como almas, espíritos aperfeiçoados pelo sacrifício do Calvário. Abençoe a todos, Senhor. Nós te pedimos, mediante o pacto do Calvário, mediante ao sangue derramado aquele dia, Pai. Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estive meditando sobre a importância do sangue, a importância daquele precioso sacrifício no Calvário. E fiquei observando o quanto nós cristãos somos inteiramente dependentes da graça, dependentes do sangue. E então me veio essa frase, vivendo na dependência do sangue, vivendo na dependência da graça, do amor, da misericórdia, vivendo na dependência do perdão de Deus. Dependência, se você tomar a palavra dependência, você vai ver que dependência significa você necessitar extremamente de algo. Dependência é você ter necessidade de algo, mas ter necessidade extremamente é você não conseguir imaginar a si mesmo sem aquilo. Dependência também significa algo que depende inteiramente da existência de outra coisa para a sua vida, para a sua existência. Por exemplo, nós seres humanos somos extremamente dependentes da comida. Você não vive sem comida. Somos extremamente dependentes da água. Você não consegue viver sem água. Dependência é isso, é você precisar de algo, vamos dizer assim, é questão de vida ou morte. Você precisa. Você não vai beber água por entretenimento ou por lazer. Você bebe água porque você depende da água. Você não vai almoçar, tomar café pela manhã, simplesmente porque você diz, eu vou me descontrair um pouco, eu vou tomar um cafezinho, eu vou almoçar agora, simplesmente para poder me distrair um pouquinho, passar o tempo. Não. Você sente necessidade extrema de fazer essas coisas. Então, dependência é necessidade extrema. Dependência é você não conseguir imaginar a você mesmo sem aquilo, ou sem aquele negócio, ou sem aquela pessoa. É como a existência da vida na terra. É bom que você comece a prestar atenção desde já, porque eu sei que Deus pode te abençoar muito nessa noite. Mas se você acompanhar o raciocínio do Espírito, o raciocínio da palavra, dependência é isso, é você necessitar extremamente de algo. É como a existência do homem, a existência dos animais, é como a existência dos vegetais, da vida botânica, da natureza, é como a vida dos grãos, é como a vida do alimento na terra. Tudo que é vivo na terra é extremamente necessitado do sol, da luz solar.
Imagine a terra sem o brilho do sol. A terra sem o brilho do sol, primeira coisa, não haveria seres humanos. Segunda coisa, sem a luz solar não haveria alimentação para os homens na terra. Animais entrariam em extinção praticamente instantaneamente se o sol parasse de brilhar, de deixar na terra o seu calor. Então nós vamos começando a perceber que o homem é extremamente dependente da água, dependente da terra, dependente do alimento. O homem depende dessas coisas. Os animais dependem dessas coisas. Os seres humanos dependem dessas coisas. Não tem como. É impossível você viver na terra uma vida independente. Só existe uma vida independente, a vida de Elohim, porque Elohim quer dizer o subsistente de si mesmo, ou seja, Elohim quer dizer o autossuficiente, aquele que não depende de ninguém para ele existir. Elohim foi aquele que ele mesmo trouxe a ele mesmo a existência. Elohim é aquele que tenha sol, não tenha sol, tenha terra, não tenha terra, exista água ou não, exista alimentos ou não, ele é subsistente de si mesmo. Elohim é, a sua fonte de vida é ele mesmo. Elohim é, ele alimenta de si mesmo. Elohim é, se ele tivesse sede, ele mesmo sacia a sua sede, ele mesmo mata a sua fome, ele mesmo se autossustenta. E na terra não existe ninguém autossustentável. Não existe ninguém, vamos dizer assim, autossuficiente. Não existe, porque senão haveria uma outra fonte de vida a não ser Deus. E nós sabemos, disse o profeta, irmão Brana, toda vida ela é vinda de Deus, porque Deus ele é autossuficiente. Deus é o existente de si mesmo. Deus, sim, esse podemos dizer, ele é independente. E aí nós encontramos uma frase antiga, eles dizem assim: Deus sem você, ele continua sendo Deus. Você sem Deus é nada. Isso é a pura verdade. Deus sem nós, Deus sem o seu canto na igreja, Deus sem os seus aplausos na igreja, Deus sem a sua adoração, Deus sem a sua vinda aqui, Deus sem você doar e entregar a sua vida nas mãos dele, ele é Deus do mesmo jeito. Você, eu, nós não vamos fazer ele mais Deus ou menos Deus. Ele é Deus do mesmo jeito. Porém, nós sem a presença dele, nós sem Deus somos o quê? Somos absolutamente nada. Então nós começamos a ver que somos extremamente dependentes do Criador. E eu acho bom isso. É bom ser dependente de Deus. É bom você não ser autossuficiente. É bom você ser uma pessoa que para tudo você sente necessidade de Deus. Para casar, você precisa de Deus. Para viver, você precisa de Deus. Para ter o seu sustento natural aqui na terra, você precisa de Deus. Te dar saúde para trabalhar, abrir uma porta de um emprego, fazer alguma coisa. É bom você viver nessa dependência total de Deus. É muito infeliz um homem, é muito infeliz uma igreja que não vive na dependência de Deus, na dependência total de Deus. É muito infeliz. E eu fiquei pensando sobre isso. Acaba sendo uma coisa muito profunda, se a gente analisar com sinceridade. Algo simples, mas ao mesmo tempo muito, muito profundo. Dependência. Eu fiquei olhando sobre os filhos e fiquei observando. Existem filhos que eles são a vida inteira dependentes dos pais. Às vezes eles se casam, eles vão embora de casa, eles ficam velhos e mesmo assim eles continuam dependendo dos pais. Depende do conselho do pai, depende do dinheiro do pai, e acaba dependendo de tudo do pai. E aí, às vezes, as pessoas até fazem algumas chacotas lá fora, e eles dizem assim: mas esse marmanjão, esse homem barbado, ele não conseguiu sair debaixo da saia da mãe até hoje. Mas é porque é uma maneira dele falar assim, ele é muito dependente do pai dele, ele é muito dependente da mãe dele. Normalmente, um casamento entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher, só deveria acontecer quando eles tivessem noção de que eles vão instituir uma família e então agora eles vão ser independentes dos seus pais.
Eventualmente pode que aconteça alguma coisa, e você não peca por depender deles, mas devemos ter aquela visão de independência nesse sentido. Mas eu fiquei transportando para o espiritual. Fiquei pensando sobre a dependência do homem com relação a Deus. Fiquei pensando sobre a dependência do cristão com relação à graça. A dependência do cristão com relação ao sangue, com relação à vida do sangue, com relação ao Espírito Santo de Deus. A dependência que a igreja tem e a dependência que a igreja vive dia após dia da graça, vive dia após dia do sangue. E eu fiquei pensando comigo, um homem, não importa quem ele seja, não importa se ele seja pastor, não importa se ele seja apóstolo, não importa se ele seja profeta, evangelista, mestre, quíntuplo de Efésios, não importa se ele seja diácono, se ele seja líder de cântico, se ele seja instrumentista, não importa se ele seja velho, se ele seja novo, não importa se ele já tenha caído, se ele nunca tenha caído, não importa se ele nunca corrompeu o seu corpo de forma alguma, como o anjo sempre falava com o irmão Brana, Billy, nunca corrompa o seu corpo de maneira alguma, porque quando você estiver de maior idade, há uma obra para você cumprir. Não importa o quanto esse homem seja especial, o dia que esse homem se sentir independente, ele é um grande alvo para cair. O dia que esse homem se sentir autossuficiente, ou seja, ele não depende mais, ele precisa dele mesmo, ele aconselha com ele mesmo, ele consegue sempre as suas respostas com ele mesmo, ele sempre sobressai bem de tudo, ele não depende de ninguém. Uma pessoa que, na verdade, neste mundo espiritual que estamos agora, não tem dependência total de Deus, e não consegue ver Deus em alguém para ele até confiar e também depender, precisar também, ele é um alvo muito grande para cair. Eu fiquei pensando, as pessoas se tornam grandes, se tornam gigantes espirituais, quando elas se tornam independentes, quando elas se tornam autossuficientes. Eu fiquei olhando em Golias, olha como que Golias se sentiu independente do exército dos filisteus. Exército é para lutar unido, exército é para travar batalha todo mundo junto, mas só que Golias era tão bem treinado, Golias era tão independente, ele era tão grande, Golias ele era tão autossuficiente de si mesmo, que ele simplesmente ia à frente da batalha, pegava a sua espada, e ele era tão independente, tão autossuficiente, tão grande, que ele simplesmente chegava lá e dizia assim, será que não tem nenhum homem aí no meio do exército de Israel para vir lutar comigo? Será que nem o Deus de Israel tem coragem, já que ele é tão poderoso assim? Será que nem o Deus de Israel poderia vir lutar comigo? Vocês estão todos com medo, vocês estão todos tremendo. Era uma mensagem de insulto. Você via independência em Golias, você via autossuficiência em Golias. Golias definitivamente não precisava de nenhum Deus, porque ele era grande demais. Normalmente, quando uma pessoa é grande demais, dificilmente ele consulta Deus. Dificilmente ele põe a sua cara no pó. Dificilmente ele se arrepende de algum erro. Dificilmente ele diz, me perdoa, dessa vez eu errei, mas eu errei feio com você. Dificilmente ele consegue dar razão para alguém quando ele é autossuficiente, quando ele é completamente independente. Espiritualmente você vai discernindo às vezes os crentes. Nós vamos discernindo a nós mesmos. Comece a olhar se você não é independente com relação a Deus. Comece a fazer uma análise aí pessoal para ver se você não é autossuficiente. Quantas vezes nessa semana, ou quantas vezes, não vou dizer essa semana, vou dizer no dia de hoje, quantas vezes nesse dia de hoje, sexta-feira, você admitiu a sua insuficiência, a sua dependência de Deus? Quantas vezes no dia de hoje, você já pôs o seu rosto no chão e já disse, Deus, perdoa-me, um pobre pecador? Quantas vezes você fez isso? Então você começa a descobrir que isso está ficando natural do ser humano. Não pedir perdão é ser independente.
Quando eu dependo de Deus, eu não me envergonho de reivindicar a graça. Quando eu dependo de Deus, eu não me envergonho de clamar por misericórdia. Quando eu dependo dele, eu não me envergonho de dizer como o salmista: Senhor, sonda os meus rins. Senhor, sonda os meus pensamentos. Senhor, sonda o meu interior. Senhor, dá uma olhadinha para mim. Vê se há em mim algum caminho tortuoso, Senhor. Sonda as minhas palavras. Sonda os meus negócios. Sonda o meu casamento. Sonda a minha vida na igreja. Sonda a minha maneira de adorar, Senhor. Eu sou extremamente dependente de Ti, Senhor. Sou tão dependente que sem Ti não consigo comer, Senhor. Eu preciso de ouvir o Teu: vai, meu filho, come. Eu preciso de ouvir, Senhor, a Tua voz para dizer: deita. Eu não quero viver como um porco. Levanta como um porco, deita como um porco, quando vê uma poça de lama e de lavagem. Eu quero admitir que sou uma criatura especial, porque fui chamado de obra-prima, fui comprado pelo sangue do Calvário. E quero admitir que eu preciso do Senhor dioturnamente. Acordado, eu preciso do Senhor. Dormindo, eu preciso do Senhor. Enquanto eu estiver dormindo, mantenha o meu fôlego de vida. Enquanto eu estiver dormindo, mantém-me coberto com o Teu precioso sangue carmesim. Enquanto eu estiver dormindo, coloca aqueles sentinelas, colocam aqueles anjos ao meu derredor. Isso é dependência de Deus. Nós estamos vivendo numa era falida, numa era fracassada. É passado para as pessoas a imagem do super. Vão surgindo os super-homens, vão surgindo os super-pregadores, vão surgindo os super-reveladores, vão surgindo as super-mulheres. São super demais, mas todo super é ficção. Todo super é irrealidade. Todo super é algo é fruto de uma imaginação para sustentar um mundo imaginário. Na verdade, irmão, o profeta disse: não tem ninguém super aqui dentro. Você entrou numa igreja de pessoas falhas. Você entrou numa igreja de pessoas pecadoras. Você entrou numa igreja de pessoas necessitadas de Deus. Mas há um diferencial aqui. O Deus Santo está aqui. A graça está aqui. O perdão de Deus está aqui. Oh, glória, aleluias! Isso é maravilhoso. O profeta Irmão Brana disse assim, escritura na parede, parágrafo 22. Parece que quando um homem... Olha o nosso profeta pregando. Você gosta de ouvir o profeta? Para o profeta pregando, você não viu ele em pessoa, mas para aquele espírito de Elias, aquele espírito de Malaquias 4, aquele espírito de Mateus 17:11, aquele espírito da profecia que foi enviado para nós nesses dias. Você quer ouvir a voz dele pregando? Olha ele pregando, ele falando, ó, parece que quando um homem chega a um lugar onde ele se sente autossuficiente. O que é ser autossuficiente? Ser senhora de si mesma, ser dona do seu nariz. Deus não é o seu cabeça, o marido não é o seu cabeça, e o pastor não pode te ajudar em nada. Isso é ser autossuficiente. O que é ser autossuficiente? Ninguém pode me aconselhar. Ninguém pode me advertir. Ninguém pode pôr o dedo na minha ferida. Ninguém pode falar que eu pequei, que eu errei. Com Davi foi diferente. Ele era um pequeno Davi. Ele era um homem que precisava de Deus. Ele era tão dependente de Deus que Natã chegou e pôs o dedo no nariz dele e disse assim, ó, você tomou uma ovelha do seu vizinho que só tinha uma única ovelha, tendo você 500 ovelhas. Rapaz, você merece morrer. Davi era tão dependente que ele disse, matem o rei. O rei precisa de morrer. O rei admitiu que ele errou. O rei vive na dependência de Deus. Davi, ele sabia que ele tinha dependência de Deus. Tanta dependência que ele disse, Deus, não me deixe cair nas pragas. Não me deixe cair na mão dos homens. Mas eu quero cair nas mãos do Senhor, Deus. Porque caindo nas mãos do Senhor, eu estou seguro, eu estou protegido, eu estou abençoado pelo Senhor.
Parece que quando um homem chega a um lugar que ele se sente autossuficiente, o pecado começa a envolvê-lo. É sempre assim. Quando ele fica um pouquinho maior do que os outros. Tem gente que Deus não pode abençoar. Tem gente que Deus não pode aumentar R$2 no pagamento dele. Tem gente que Deus não pode dar a ele uma bicicleta. Tem gente que Deus não pode dar oportunidade para ele crescer nem um pouquinho, porque senão ele se torna autossuficiente. E o profeta disse assim: e quando ele começa a se sentir autossuficiente, tem igrejas que Deus não pode derramar nem um pouquinho mais para eles. Deus não pode abençoar nem um tiquinho a mais. Deus não pode manifestar nem uma curazinha a mais. Deus não pode abrir nem um pouquinho mais da palavra para eles. Deus não pode trazer nem um pouquinho mais de regozijo, revibrar, vida vivida dentro deles, porque eles se tornam eles começam a olhar as coisas de cima para baixo. Isso é a autossuficiência. E o profeta disse: quando o indivíduo começa a se tornar autossuficiente, o pecado começa a envolvê-lo. Olha aqui para você ver. A igreja, a nação, o indivíduo que se sente autossuficiente, quando ele pensa que ele não precisa de mais nenhuma ajuda, o pecado começa a reinar nele. Oh Deus, por isso, Senhor, eu te peço, se tu fores me abençoar um pouquinho mais, me ajuda a nunca me tornar autossuficiente. Deus, estamos sendo bem treinados, estamos sendo bem ensinados, para que quando a glória da Shekinah manifestar, para que quando o revibrar do Senhor inundar este tabernáculo, isso não vai nos deixar nem um pouquinho autossuficientes. Muito pelo contrário, vamos nos tornando mais humildes, mais pequenos, mais discretos. Enquanto mais o Senhor abençoar, mais nós vamos pôr a testa no chão, mais nós vamos dizer: Deus, cobre com sangue, cobre com a graça. Mas nós vamos dizer assim: não sou eu, é mérito do Senhor. Deus deu dinheiro, não é meu, é mérito do Senhor. Deus deu carro, é para trabalhar na obra do Senhor. Deus deu casa, é para o Senhor habitar nas nossas casas. Deus deu roupa, é para glorificar o teu nome. Deus deu saúde, é para usar em prol da obra. Deus deu voz, é para glorificar o nome do Senhor. Deus deu dom para cantar, não é para cantar na porta de boteco, não é para cantar em porta de boate, é para cantar na igreja, é para adorar o Criador. Deus ensinou a tocar, não é para tocar lá no mundo, é para chegar aqui, como disse o Salmo 33, louvar com alegria, em grande júbilo e bem, porque é para engrandecer o nome do Senhor. Dependência total de Deus, isso é muito profundo. Sabe o que significa dependência total? Eu fico reparando, tem mulheres que são tão dependentes do marido. Cristo e a igreja, é desse jeito. Ela precisa de ir no mercado, ela disse: vamos lá comigo, querido. Vamos comigo. Ah, não vou agora não. Eu falei: então eu também não vou. Às vezes o marido é tão dependente da esposa que ele disse: vamos lá no banco comigo. Ela fala: não vou. Ele fala: então agora também eu não vou. É dependência, começa a um depender do outro. É o que Jesus quer fazer com a igreja, é dependência. Vamos no banco, Senhor. Não, agora eu não vou. Não está bom para ir lá agora, porque vai ter um assalto lá. E você diz: então também eu não vou. Se Jesus não quer ir comigo, eu não vou. Vamos naquela festinha, Senhor. Não, lá eu não vou entrar. Então também eu não vou entrar. Vamos naquela igreja, Senhor. Não, lá eu não vou abençoar. Então também eu não vou lá, Senhor. É assim, é depender de Deus, é andar nos passos de Deus, é andar na espreita de Deus, é apertar a caminhada com Deus. Irmão Branham era tão dependente do anjo do Senhor. O profeta disse, ele acabava de pregar, e muita gente não gosta de ouvir historinha. Ele acabava de pregar e ia contar historinha para a igreja. Ele dizia assim: certa vez eu estava caçando na Carolina do Norte, e de repente veio um grande urso, e eu atirei naquele urso, e coisa e tal, e de repente eu tive uma visão. Sempre atrás de uma historinha tinha uma coisa sobrenatural. Sempre atrás de uma historinha tinha algo que tinha um sentido especial para poder abençoar. É sempre assim, porque Deus não é Deus de casualidade. Deus é Deus da predestinação. Não acontece nada sem que Deus previamente não tenha conhecido.
Por isso que você chegou aqui nessa noite. Esta é a palavra que Deus preparou para você. Não pregador, Deus preparou para você desde antes da fundação do mundo. E ele era tão dependente que ele ia contando historinha, e daqui a pouco ele começava a conversar com uma pessoa de cima do púlpito. E aí ele ia e dizia assim: vocês sabem o que eu estou esperando? Ele dizia: eu estou esperando o anjo do Senhor. Dependência. Nós precisamos de depender dele. Deus, eu cansei de tentar mudar a situação. Eu agora vou deixar o Senhor mudar a situação. Eu estou lutando, eu estou batalhando, estou em briga de machado, de foice no escuro, para mudar a situação. Sabe de uma coisa? Eu agora vou cruzar os meus braços e não vou entrar em briga mais. Eu vou deixar o Senhor trabalhar. A peleja é do Senhor, a obra é do Senhor, o domínio total é do Senhor. Dependência total de Deus. Eu fiquei olhando e fiquei pensando assim: este foi o grande segredo dos grandes homens de Deus na Bíblia. Olha Abraão, ele não andou enquanto Deus não chegou. Sabe de uma coisa? Parece duro falar isso. Estamos precisando de converter. Abraão não andou enquanto Deus não chegou. Abraão em Ur dos Caldeus ficou lá quieto, emaranhado, engastanhado com situações, envolvido com circunstâncias. Mas daqui a pouco o Senhor veio e disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, e eu te mostrarei uma terra cujo artífice e construtor é Deus. Quando Deus disse: anda Abraão, Abraão andou. Depois Deus disse: Abraão, não anda mais com Ló. Abraão parou. Quando Abraão parou, ele disse: Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O Senhor disse: para mim, me separar de ti. Isso é dependência de Deus. Viajar sem Deus vai dar errado. Negociar sem Deus vai dar errado. Vir na igreja sem Deus vai dar errado. Você precisa de Deus para tudo. Você sabe o que é para tudo? A era está ficando independente, irmãos. Adoeceu, a primeira coisa que a gente pensa é farmácia. Diz que farma. Adoeceu, a primeira coisa é tem um bom convênio. Há muito recurso. Isso está causando a era dos independentes de Deus. Mas irmãos, a noiva, a igreja que recebeu o ministério de Elias, ela está voltando à era apostólica. É de volta à era de Éfeso. Aquela era que eles dependiam de Deus para tudo, até para cultuar, eles dependiam de Deus. Não tinha templo, era perseguição sobre perseguição. Era dependência total. Adoeceu, era dependência total. Tristeza vinha, perseguição vinha, decepção vinha. Irmão, não tinha psiquiatra. O psiquiatra era o Senhor dos exércitos. Ele era o tratamento da igreja. Dependência total de Deus. E eu fiquei pensando, que privilégio é depender de Deus. Foi o segredo dos grandes homens de Deus. Pensa o quanto Martim dependeu de Deus. Pensa o quanto os mensageiros dependeram de Deus. Eles sozinhos, o mundo contra eles, todo mundo jogando pedra neles. Pensa o quanto Noé dependeu de Deus. Era só Noé com a sua profecia. Ninguém profetizava igual. Dependia de Deus vir e honrar aquele homem. Era dependência total de Deus. Você tem dependência total de Deus quando não tem escoras. Problema é que nós achamos muitas amuletas. Nós achamos muitos refúgios. Por isso que nós, às vezes, não nos refugiamos naquele refúgio das eras. Por isso que nós não nos refugiamos em Provérbios 18:10. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela refugirá, para ela vai correr, para ela vai fugir o justo e vai abrigar em segurança. Mas nós achamos muitas rochas. Rochas irreais, rochas ilusórias, rochas cheias de conjecturas. Nós achamos muitos abrigos. Irmão, o abrigo correto, verdadeiro, é Jesus Cristo. Amigos visitantes,
necessitados de Deus. Igreja amada, vamos sentir dependência do sangue, dependência do Cordeiro de Deus. O dependente, ele é muito privilegiado, sabe por quê? Porque Jesus disse assim: bem-aventurados os pobres de espíritos. Por que pobre de espírito? Porque é dependente. Pobre de espírito, ele é carente, ele é pobre de carências, ele é pobre de sentimentos, ele é pobre de companhias, ele é pobre, ele é completamente dependente. Tudo o que ele precisa, todos os seus afetos, todas as suas carências, todos os seus vazios, ele recorre a Deus para preencher. E Jesus olhou e disse: bem-aventurados são os pobres de espírito. São tão pobres, não tem apoio, não tem quem anda com eles, não tem quem pensa igual eles. São tão pobres, são pobres de amargura, são pobres de ganância, são pobres de ódio. Eles não têm essas coisas, eles são pobres, eles não conseguem adquirir esses tesouros malignos. Mas Jesus disse: destes pobres dependentes, desses pobres suficientes, é o reino de Deus. Deles são o palácio de Deus. E eu fiquei pensando: Deus me ajuda a ser um pobre desse, que depende só de Deus. Pregador, por que você está gritando? É porque eu preciso dele. Por que você está chorando? É porque eu preciso dele. Pregador, por que você está no mato? Por que você não dorme direito? É porque eu preciso dele. É ele, só ele, é ele, só ele pode me ajudar. Oh, meu Deus dos céus, depender de Deus. E eu pensei no sangue de Cristo, eu pensei na graça, eu pensei no Calvário. Está sendo gerada uma igreja que não depende mais do Calvário. Está sendo gerada uma igreja de os super poderosos, os mágicos da mensagem, os malabaristas do altar. Eles não estão vivendo mais na dependência. O que você tem, pregador? Eu não tenho nada. Se ele não me der nada, eu não tenho nada. Se ele não me der unção, eu não tenho unção. Se ele não me der vida, eu não tenho vida. O que eu tenho é dele, a voz é dele, a saúde é dele, a palavra é dele, é tudo dele. Oh, meu Deus do céu! Sabe por que o seu marido não foi salvo ainda? Porque ele é seu. Abra a mão dele. Diga: Jesus, eu não quero ele. Moro com ele, vivo com ele, amo ele, respeito ele, mas ele não é meu. A partir de hoje eu fiz um negócio com o Senhor. Ele é do Senhor. Faça o que o Senhor quiser. Essa menina sempre foi minha. Eu que cuidei, eu que guardei, eu que protegi. A partir de hoje ela não é minha mais. Ela é do Senhor. O Senhor cuida do jeito que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser dar vida, dá ela vida. Se o Senhor quiser tirar a vida dela, o Senhor tira a vida dela. Eu sei que vai doer e vai ferir, mas não é meu mais, é do Senhor. O Senhor criou, o Senhor que vai cuidar, o Senhor que vai fazer a obra completa. É depender de Deus. Nós devemos entender isso. Vamos começar a depender do sangue, irmã Ruth. Depender da graça de Deus constantemente. Mas tem que sentir. Dependência você sente. Quando você tem fome, você vai na geladeira, você vai no fogão. Quando você tem sede, você vai no filtro. Isso é dependência. E Deus, e a graça, e o sangue, vamos depender dele. Quando você tiver segurança, necessidade dele, você vai lá. Dependência dele, você vai lá nele. O problema é, você está ficando raquítico, raquítica espiritual. Por quê? Porque não está indo nele, atrás dele, procurar ele, beber da água viva que sai dele, comer do pão vivo que sai dele. Dependência total de Deus. É estes que serão os bem-aventurados do reino dos céus.
Oh Deus, eu não quero sair dessa pista, eu não quero pegar atalhos, eu dependo das sinalizações que o Senhor deixou para mim chegar à terra da promessa. Irmão, eu estou aqui confiando agora, naquela autopista. Eu vejo até chegar em Jerusalém uma autopista chamada Sangue do Cordeiro, graça de Deus, sangue vivo que verteu das veias de Emanuel. Oh meu Deus, este é o único caminho, não há outro caminho. Sangue, 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 que é o batismo do Espírito Santo. Grita assim, ó: sangue, sangue, sangue. Eu quero sangue sobre a minha vida. Como pode ser isso? O profeta disse: vem isto, cristãos. Não é porque você deseja ver algo acontecer. Se você quer ver se Cristo é real ou não, vem através da aproximação provida por Deus, então você saberá. Ele disse aqui: se você não quer ser um fracassado, olha aqui, ó. Tem alguém aqui que quer ser fracassado? Claro que não. Se você não quer ser um fracassado na vida, pare de fingir que é cristão. Não, ser cristão é ser igual a Cristo. Não fique se rotulando como cristão, mas é trapaceiro. Não fique rotulando como cristão, mas é adúltero, cobiçoso, ganancioso. Pare de ficar dando uma de crente, porque tem uma saia boa, um cabelo bom, um testemunho aparentemente bom, mas a língua é do tamanho de um trem, do vagão de um trem. Para de ficar se rotulando cristão. O profeta disse assim, ó: porque senão você vai se encontrar fracassado em algum lugar por aí. Veja, venha a ele, através do caminho provido para aproximação. Você tem falhado, tem errado? Venha a ele pelo caminho provido. Se eu começasse a regressar essa tarde para a minha cidade, eu teria que tomar a autopista que vai para Jeffersonville, senão eu estaria completamente atolado. Tome o caminho, a estrada que vai para Jerusalém, porque senão você vai atolar. Ele disse aqui: morra para si mesmo e venha através do sangue de Cristo, porque o sangue está clamando. O sangue diz alguma coisa. E ele disse aqui: o sangue de Caim estava clamando, o sangue de Abel estava clamando. Quando Caim matou Abel, o sangue dele caiu na terra. Deus disse: aonde está Caim, aonde está Abel, o teu irmão, Caim? Ele disse: sou eu guardador do meu irmão? Ele disse: Caim, o sangue do seu irmão está clamando. Sangue fala, sangue diz sobre vida. O sangue de Abel estava clamando ali, falando que ele havia sido morto por inveja, por injúria, por infamação. O sangue de Abel estava triste, secando sobre a terra, e Deus ouviu a voz do sangue de Abel, porque a vida está no sangue. A vida houvera saído do sangue e agora houvera voltado para Deus, porque a Bíblia diz que o homem morre e a vida, o espírito, volta para Deus. E o sangue de Abel estava clamando, e o profeta disse: ó, se o sangue do imperfeito Abel clamava, gerado por sexo, gerado por pecado, ele disse, imagine o sangue de Jesus Cristo. Ele disse, ele ainda está clamando hoje. O sangue está falando. O que o sangue de Cristo está falando? Eu vejo o sangue nessa noite tão quente como aquele dia no Calvário. Ele não esfriou. Eu vejo o sangue de Cristo hoje tão vivo como ele foi aquele dia no Calvário. E o sangue está clamando: perdoado, santificado, curado, batizado com o Espírito Santo. O sangue de touros e bodes clamava por morte. O sangue de touros e bode clamava por vingança. O sangue de touros e bode clamava por justiça, por dor, por lágrimas, por desespero. Mas o sangue de Cristo, disse o profeta, quando ele se derramou na terra, ele começou a clamar. Sabe por quê? Vida eterna, ressurreição. Irmão, eu estou falando do sangue. Eu estou falando do sangue, o sangue. Eu estou falando do sangue. O sangue clama, o sangue fala alguma coisa. Agora, se o sangue não está clamando dentro de você, eu não posso fazer nada. Aí eu vou ter que concordar que o serviço sacerdotal terminou na sua vida. Aí eu vou ter que concordar que o sacerdote lavou o altar da expiação. Aí não há mais graça, porque o sangue não está clamando aí dentro de você.
Mas aqui dentro de mim, eu saio da igreja, eu olho pecadores perdidos na rua, eu subo às vezes chorando. Lá dentro o sangue está assim: Deus, dá-me essas almas. Deus, dá-me essas pessoas. Deus, graça, graça, misericórdia, ó Deus. Mas eu me preocupo, há algumas pessoas que o sangue não está clamando dentro delas. O sangue, ele tem que clamar dentro de você. E o profeta disse assim: eu gostaria de ter mais tempo. Está igual eu aqui nessa noite. Eu gostaria de ter mais tempo. Meu tempo terminou. Eu simplesmente amo a palavra. Você não ama? Veja, antes que eles pudessem ver os milagres, eles tinham que vir pelo caminho de aproximação. Antes que eles pudessem ver o mar vermelho aberto, eles tiveram que aplicar o sangue. Notem, antes que eles pudessem tornarem participante da glória da Shekinah, eles tiveram que vir pelo caminho de aproximação provido por Deus. Antes que você possa se tornar participante da natureza divina, antes que você possa se tornar aquele eleito, predestinado para fazer parte da noiva que irá no rapto, antes você tem que vir pelo caminho provido. Não tem rapto sem sangue, não tem milênio sem sangue, não tem eternidade sem graça. Estaríamos todos perdidos se não houvesse graça. Se Deus abrisse os nossos olhos aqui nessa noite, você veria agora aqui aquele manto de sangue. Você veria aquilo aqui formigando, borbulhando aqui sobre nós nessa noite. Agora, o que o sangue faz por você? Irmã Brenda disse: se eu tivesse uma gotinha daquela química, eu simplesmente prenderia nas minhas mãos e eu entraria dentro de cada hospital com ela. Ele disse: eu tocaria cada enfermo com ela, eu tocaria cada pecador com ela, com uma gotinha do sangue de Cristo. Ele disse assim: mas eu não tenho a química daquele sangue. Ele esgotou lá no Calvário. A chuva veio, embebeu, a terra embebeu aquele sangue. Ele disse: porém, a vida naquele sangue. Ele disse: o Espírito Santo estava naquele sangue. E ele disse: e a vida daquele sangue, ela veio sobre mim. Ele disse: eu não tenho a química, mas eu tenho a vida do sangue. E a vida do sangue ainda é poderoso, tanto quanto o sangue, ainda nessa noite. Oh, meu Deus. E o profeta disse: não venha a ele com uma autossustentação. Não cheio de intelectualidade, mas morra para si mesmo. Seja nascido de novo em Cristo Jesus. Através de quê? Da oferta do sangue. Eu quero que você deixe o poder do sangue funcionar aqui nessa noite, para dizer para você mesmo que o sangue ainda é vivo. Se você não deixar o sangue funcionar na sua vida, você vai poder ser uma testemunha de que não há mais sangue. Mas se o sangue está vivo ainda nessa noite, deixa ele funcionar na sua vida. Oh, meu Deus dos céus. O profeta Irmã Brenda disse, mensagem o sinal 118, ele disse: nós também encontramos em Hebreus 12 a voz do sangue clamando, o sangue falando, e a voz do sangue é a palavra, aleluias. Isso é o que mostra se está certo ou errado. A palavra é identificada pela voz do sangue. Você ouviu a palavra? Você crê em toda a palavra? Foi o sangue que te conduziu à palavra. Você aceitou a Jesus Cristo, você teve um recomeço na sua vida, você fez um acerto dos seus pecados, foi o sangue que te conduziu a este altar de misericórdia. Oh, glória! A voz do sangue é o Espírito Santo. Eu não vejo sangue aqui nessa noite, mas eu vejo a voz do sangue falando. O Espírito Santo, Ele está falando aqui agora. O que o Espírito está falando? Perdoado, absolvido, perdoado, absolvido. Isso é fruto do sangue, curado agora, em nome de Jesus Cristo. Isso é obra do Calvário. Não tem nenhum demônio aqui nessa noite. Irmã Brenda disse: Satanás não pode entrar debaixo do sangue. E o sangue está aqui agora. Oh, meu Deus, que poder tem o sangue de Jesus. Que vida, que poder há neste sangue precioso.
A voz do sangue é o Espírito Santo. Isso traz vida. Oh, meu Deus, isso traz vida. É vida. Isso traz a palavra é vida. Oh, amém, 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 aleluia. Claro, o sangue está falando de uma coisa melhor. No Velho Testamento, o sangue falava culpado, mas no Novo Testamento, o sangue está falando redenção, redenção, redenção. Oh, aleluia! Eu me alegro com o sangue, você não se alegra com ele? Eu me alegro, sou eterno dependente do sangue do Calvário. Enquanto houver fôlego de vida, enquanto eu estiver nessa quarta dimensão, sou um eterno dependente do sangue de Cristo. Oh, meu Deus do céu. Olha o que o profeta diz, irmãos. Fala da redenção. No Velho Testamento o sangue falava morte, dor. No Novo Testamento fala de ressurreição e vida. Fala de cura, fala de alegria, fala de poder, fala de vida eterna. O sangue no Novo Testamento fala do céu, fala do rapto da igreja. Aquele mesmo sangue foi derramado no chão. Aquilo chamou o seu irmão morto e clamou pelo seu irmão que havia sido morto. O sangue de Jesus Cristo cobre todos os pecadores. Por isso ele não destruiu essa terra. Ele fala agora mesmo paz, ressurreição, poder, vida, cura divina, por todas as bênçãos redentoras. O sangue foi derramado e ele está falando por nós ainda nessa noite. O sangue está clamando ante o trono do Pai agora à noite. Agora eu entendo por que irmão Brana faz assim todo dia na fita. Todo dia a fita está rodando ali, irmão Brana faz assim, ó. Porque senão eu explodo de ver essa glória. É muita coisa. Eu sou um pobre, pequeno, pecador. Um miserável, necessitado da graça de Deus. Quem disse isso? O mensageiro. Ele disse, sou um ladrão. E eles disseram, o senhor já roubou, irmão Brano? Ele disse, nunca. Ele disse, sou um adúltero. Irmão Brano, o senhor já saiu com outra mulher, senão a sua esposa? Ele disse, nunca. Sou um ganancioso. Irmão Brano, o senhor é apegado a essas coisas? Ele, nunca. Mas eu nasci como eles. Eu sou como eles. Eu não me sinto autossuficiente. Eu não me sinto acima do nível da igreja. Eu não me sinto melhor do que ninguém. Eu sou eterno dependente do sangue do Calvário, o sangue do Cordeiro. Aí eu entendo por que irmão Brana disse, nunca diga obrigado, Padre, a homem algum. Nunca diga obrigado, Pai, a homem algum. Nunca vá beijar a mão de homem algum. Não vá se encurvar de homem algum. Olha lá que estão piores do que você. Olha lá que o altar deles estão mais quebrado do que o teu. Por quê? São autossuficientes, independentes de Deus. Mas você é como publicano, está sempre lá. Deus, tem misericórdia de mim, Deus. Tem misericórdia de mim, Deus. Desse jeito eu não chego, desse jeito não vai. E Deus olha e disse, não vai mesmo não, meu filho. Assim você não vai entrar. O poder vivificador do meu sangue, ele vai te transformar. Deus, nervoso assim eu não vou. Deus, nervosa assim eu não vou. Deus, essa geladeira espiritual não dá para chegar lá, Deus. Não dá mesmo não. Mas antes do rapto, eu creio, esse poder vivificador, ele vai explodir dentro da noiva. Deus, vestindo essas roupinhas eu não vou. Deus, cortando meu cabelo eu não vou. Deus, caluniando e difamando eu não vou. Não vai mesmo não. Mas tem uma coisa, não vai embora da igreja não. Filha, não vai embora não. Filho, não vai embora não. Aqui é redenção, aqui é graça. Você está no lugar certo. Oh, sangue, sangue, sangue. Oh, glória, aleluias.
Oh, glória! O sangue de Jesus está cobrindo toda a igreja. Todos os nossos pecados, o sangue está clamando. A vida do sangue está aqui dentro agora. Fica de pé e glorifica Ele. Vai atrás do sangue. Não é vergonhoso precisar do sangue. É vergonhoso não depender do sangue. Não é vergonhoso pedir misericórdia. Vergonhoso é não pedir misericórdia. Eu acho que você está morrendo. Eu acho que você está morrendo. Nem o sangue te mexe mais. Nem a vida do sangue vindo para o pecador arrependido tira lágrimas dos seus olhos mais. Oh, glórias! Oh, aleluias! Oh, glória! Que semana ruim que você teve, que tombos que você não tomava há tanto tempo, você tomou essa semana. Mas Deus, sabendo disso, na presciência divina, te trouxe aqui nessa noite para tomar um banho de sangue e sair daqui cheiroso, cheirando aquele perfume, a rosa de Saron, o lírio dos vales. Creia por você mesma agora. Irmã, creia por você e sua casa agora. Atos 16, 21. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Creia por você e tua casa agora, irmão. Há sangue para eles. Creia por você e sua casa. Coloca eles debaixo do sinal agora. A vida do sangue. Vai chamando eles. Estenda agora os braços da misericórdia. Vai trazendo eles para a presença de Deus. O sangue está clamando. O sangue está clamando. Ouça o grito do sangue, ele está clamando agora. O sangue do justo Jesus está clamando agora. O Deus que aperfeiçoa a igreja. Deus dos justos. Oh, glória. Eu quero toda a igreja, ninguém com os olhos abertos. Ninguém com os olhos abertos. Todos com os olhos fechados. Eu vou te dar uma oportunidade de acertar com Deus. Faça um concerto. Não vá embora sem consertar com Deus. Não vá embora sem pedir perdão. Não vá embora sem pedir misericórdia. Não vá embora, o sangue, olha o sangue. Olha a vida do Calvário aqui nessa noite. Arrependa. Aproveita que o sangue está clamando aqui agora. Tem alguém aqui dentro que quer vir aqui no altar? Toda a igreja está com os olhos fechados. Você que quer vir aqui no altar, se ajoelhar aqui, como um sinal de que você recebeu essa mensagem, você quer fazer um concerto com Deus.
Isso vai falar muito alto nos céus. Testemunho diante dos homens, alegria nos céus, na presença de Deus. Venha até o altar, eu quero orar por você. Já tem uma irmã vindo, todos com os olhos fechados. Todos com os olhos fechados. Tem mais alguém? Venha até o altar. E nós vamos orar por você. Venha fazer este acerto com Deus. Joga de lado a timidez. Joga de lado a vergonha. É tanta coisa para arrepender. Vem aqui, você vai embora leve. Você vai embora leve. Vai embora leve. Não leve esse fardo do pecado para trás, não. Por favor, deixe esse fardo do pecado no altar. Fraquezas, coisas corriqueiras. Vamos respeitar a ordem do Espírito Santo. Tem uma irmã, eu estou te esperando aqui no altar, irmã, pode vir. Você mesma sentiu vontade de vir, pode vir aqui no altar, isso vai falar muito alto. O sangue clama liberdade, o sangue clama redenção. Não segure, irmã, não fique envergonhada. Estão todos com os olhos fechados. Quero fazer uma oração especial por você, na casa de Deus. É a oração da libertação. Oh, glória a Deus, aleluias. Aleluia, aleluia, aleluias. Isso, pede perdão a Deus. Isso, é necessidade, ajuda. É a bondade de Deus. É a bondade de Deus isso aí. Deixa ele no altar. Ele está como um cordeiro, balindo no altar, sangrando no altar. Pode deixar. Deixa o cordeiro balir. É assim que o cordeiro ficava quando estava sendo sangrado no altar. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Toma cada um dos teus filhos, Senhor. Recebe, Deus, a adoração. Recebe a confissão, Pai. Concede ele agora uma libertação total, Deus, destes jogos, desses vícios. Liberta ele completamente, que ele nunca mais caia nessas faltas, em nome de Jesus Cristo. Deus, toma agora os teus filhos, toma esses jovens, ó Pai. O mundo está abraçando eles, ó Pai. A sedução do diabo está encantando eles. Liberta em nome de Jesus Cristo. Pai, toma, dá força. Preencha com amor divino. O sangue está clamando, Senhor. Não olha para a falta, não olha para o pecado, não olha para a transgressão, Senhor. Não olha para a culpa, Deus. Não faças isso, Pai. O sangue está clamando, o sangue está clamando. O sangue clama a perfeição. Oh glória. Oh glória, 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 glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluias. Glória, glória, glória a Deus. Oh, glória. Com seus olhos fechados, você vai dizer assim agora bem alto, para abalar as potências do inferno, para abalar as estruturas de Satanás. Você vai dizer assim agora, bem alto: Senhor Deus. Mais forte: Senhor Deus. Em teu nome, Pai, eu recebo agora a vida do sangue sobre a minha vida, e pelo sangue do Cordeiro eu grito agora: liberdade, liberdade, liberdade. Eu sou livre para adorar a Deus. Oh, glorifica e adora o Cordeiro de Deus. Oh, glória, 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 glória. Aleluias. Sangue,
Não tem outra coisa melhor para glorificar a Deus do que dizendo isso. Vai para casa dizendo isso. Sangue, 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 sangue. Vai para casa dizendo isso. Sangue, 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 sangue. Vai para casa dizendo isso. Sangue, sangue, sangue. O sangue do Cordeiro, a vida do sangue, ela vem sobre a minha vida. O meu coração sonda os meus rins, minhas emoções, cura as feridas. Glória, aleluia, 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 aleluia. Faz-me um vaso novo no sangue. Internautas, recebam a vida do sangue aí agora. O Espírito Santo, o intercessor que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Santo, eu vou ser melhor, meu Deus. O meu coração sonda os meus rins, minhas emoções, cura as feridas. Agora você pode cantar aí, livre. Livre para te adorar, Jesus. Livre para te adorar, Jesus. No sangue puro, santo, no sangue. O sangue dele está correndo dentro de você agora. A misericórdia está aí agora. Tudo está aí. A vida do sangue está aí dentro. Vou te acompanhar. Quero ver de perto o seu lindo olhar. Somente a igreja cantando. Os instrumentos, espere um pouco. Somente a igreja adorando. Isso, vai você mesmo agora. É você agora e Deus, pode ir. Meus olhos me viram, mas cante. Ainda informe, no teu livro escrevi. Adore como nunca. Os cadeados se arrebentaram. O fardo pesado ficou no altar. Secastes meu andar e meus pensamentos no Caminho eterno. Eu vou. Todos agora. Sangue puro, santo, no sangue puro, santo. eu vou ser melhor, vou te acompanhar. Quero ver, quero ver, quero ver. Seu lindo olhar, e quando isso acontecer, santo eu serei. O Senhor em mim, eu no Senhor. O Senhor em mim, eu no Senhor. Glória a Deus, bendito seja o nome do Cordeiro que venceu e prevaleceu e achou digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos e nos redimir de todos os nossos pecados. Deus te abençoou pelo poder, pela vida do sangue, o Espírito Santo que vivifica a palavra. Só falta isso, você dá um abraço no seu irmão e você dá um abraço na sua irmã, abençoando uns aos outros.
e até domingo, às 8h30 da manhã. Não falte domingo de manhã, tem uma palavra especial para o seu coração. Passos, Deus abençoe os nossos irmãos conectados, Belo Horizonte também, São Francisco, Minas Gerais, Guarani, Rio de Janeiro, Osório, Rio Grande do Sul. Também mandamos a nossa saudação para irmão Maurício Alves, Deus abençoe, de Belo Horizonte, e também irmã Mariana Macedo, de Belo Horizonte. Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo, que a paz de nosso Senhor possa mais uma vez nos abençoar.